Muita gente tem dificuldade em colorir os seus desenhos e principalmente seus olhos, que é uma parte de muito destaque. Eu tô botando na imagem aí na tela vários olhos que talvez você não consiga colorir corretamente, você tenha dificuldade, você não saiba nem por onde começar. Nesse vídeo eu separei as dicas que vai te ensinar passo a passo como colorir qualquer um desses olhos. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza absoluta que no final desse vídeo você vai conseguir colorir qualquer um desses olhos perfeitamente. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal, que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a colorir olho assim, dos animes, tá? Que é uma parte assim muito importante no teu desenho, tá? Eu posso dizer até que é uma das mais importantes da sua pintura, porque o olho é uma parte de muito destaque no desenho, tá? Muito mesmo, vocês não têm noção nisso. Quando tu olha um desenho, a primeira coisa que vai te chamar a atenção é o olhar do personagem. Então por isso você tem que tomar cuidado bastante com o esboço, tem que tomar bastante cuidado na pintura, tá? Porque uma parte que tu olhou, tu já chama a atenção tua, é importante que tenha feito isso bem feito, sabe? Então assim, dá uma atenção a mais no olho, capricha mais realmente, tá? Eu tô fazendo esse desenho da Hinata, assim, meio que um semi-realismo. Eu demorei 1h30 mais ou menos pra fazer esses olhos. Foi um tempinho bem bom. Então assim, o que você precisa fazer no olho? Primeiro, entenda que o olho, ele sempre vai ter uma sombra. Ele vai sempre luz e sombra, como qualquer parte do desenho. Mas as sombras deles são meio padrões. Como assim? Geralmente ou é pela volta do olho, que é uma sombra assim meio na volta do olho, fazendo um degradê pro meio, que é muito comum essa sombra, ou então uma sombra de cima para baixo fazendo um degradê para baixo. É muito raro uma sombra de baixo para cima, um degradê de baixo para cima. É bem raro mesmo, tá? Geralmente essas duas sombras, tá? Então assim, sombra é bem tranquilo, tá? Na parte da pupila. Como que eu fiz essa da Renata? Eu fiz um pouco dele em volta à sombra, e no meio da pupila, ao invés de eu fazer uma parte preta, eu também fiz uma sombra dela, tá? Quais foram as cores que eu usei? E isso é uma parte muito importante de um olho. Para tu fazer um olho bonito, tem que misturar muitas cores. Então, tipo assim, tem que dar um ar bem vivo para o teu olho. Então tu vai misturando muitas cores para chegar no pigmento novo. Eu começo passando de sombra, assim, de cor base, meio que uma espécie de um violeta. Eu não sei muito bem as cores, tá? Mas é tipo um rosa. Vamos botar assim pra simplificar. Um rosa, e nas sombras um roxo mais claro. O que eu tô fazendo assim? Esse é só uma primeira camada do olho, tá? Então eu começo aplicando bem fraquinho a parte do rosa, que vai ser a parte do olho, e as sombras também bem fraquinho. Como o meu intuito é fazer degradê, eu tenho que ter uma pintura muito bem homogênea, então que ela tenha uma passagem de tom muito suave e que eu tenha pontos muito escuros e pontos muito claros. Então, o que eu começo fazendo nesse desenho? Eu fiz essa primeira camada de roxo, passei várias camadas para deixar bem uniforme e fui escurecendo aos poucos. Então, pela volta eu vim fazendo a sombra. Tu vê que eu tô passando um rosa mais chiclete, outros tons assim para deixar mais claro algumas partes, tá? Isso também é muito importante. No olho vai ter a sombra e tem muito pontos de luzes também, tá? Esse ponto de luz geralmente tu pode fazer tanto quanto for assim no olho normal, assim, tipo, só não pintar, ou numa caneta gel. Isso vai muito de pessoa para pessoa, de desenho para desenho, tá? Mas o que eu fiz? Fiz essa camada assim de rosinha claro para ser a camada. Passei o roxo na sombra e vim escurecendo aos poucos. O que eu fazia? Eu aplicava mais uma camada de rosa e aplicava mais uma camada de sombra. E ia puxando suavemente, fazendo um degradê. Quando eu vi que eu cheguei num tom legal, eu comecei a acrescentar outras cores. Então o que eu fiz? Eu botei um rosa chiclete por todo o olho, ou seja, um rosa mais claro ainda, para misturar todas as cores, para espalhar aquele pigmento que eu tinha feito antes. Então eu fiz assim, deixei um rosa um pouco mais claro e eu comecei a aplicar marrom na volta do olho, em algumas partes,
para dar mais escuro ainda, para intensificar o degradê. E depois, ainda por cima de tudo, eu contornei o olho, vamos botar assim entre aspas, com preto. Então o que eu fiz? Eu fiz um degradê muito forte. Eu fiz um degradê na ponta do olho preto, depois vim para um roxo muito escuro, que é a sombrazinha marrom. Depois eu vim pro roxo, depois eu vim pro rosa. E mais pro meio daí eu fiz um ponto de luz. Então assim, tu vê que basicamente o que eu fiz no olho? Um degradê bem simples, foi esse olho. Dá mais trabalho porque tu tem que fazer uma pintura bem homogênea e tu tem que fazer uma passagem de tom bem suave, tá? Então isso é muito importante na pupila, muito importante na íris. Eu fiz esse mais comum, que é tu pela volta, mas na direita eu vou começar mais a fazer de cima para baixo. E eu já te explico como vai fazer, tá? Pode ficar tranquilo. Na volta do olho, o que eu fiz? Nessa parte branca do olho, muitas vezes, muitos clientes, eles pegam e fazem o que? Eles pintam, eles fazem uma sombra na parte de cima do olho, na parte de cima dessa parte branca da íris, não me lembro o nome. Eles fazem só uma sombra na parte cinza, só bota um cinza ali em cima e deixa a parte de baixo branca. Essa é a sombra que eles fazem normalmente. Eu acho que fica legal, mas eu acho que dá pra fazer um efeito melhor, que é o que? Eu aplico por cima, na parte mais de cima do olho, eu aplico um cinza mais escuro e embaixo eu aplico um cinza bem clarinho. Assim dá um contraste melhor. Eu não gosto de deixar a cor do papel, fica um aspecto estranho pra mim, sabe? Então eu sempre faço assim. Basicamente finalizado o olho. Como esse é um semi-realismo, eu tive que fazer os cílios também, tá? Mas não é tão... não precisa fazer os cílios em todos os desenhos, tá? Não precisa fazer isso. E depois, no final de tudo, eu venho aplicando com a caneta gel os detalhes em branco, tá? Então, a pintura de um olho, como que ela consiste? Nas sombras, tem que fazer as sombras. Geralmente vai ser um degradê, tá? A parte do meio do olho é a parte mais clara dele e na volta dele vão ser a parte mais escura. Então, geralmente, se tu aplicar um bom degradê no olho, já vai ficar uma pintura muito bonita, tá? Então, assim, vamos lá. Vou começando aqui, indo pro olho direito, tá? Direito do personagem. Esse olho, eu comecei pela mesma coisa. Eu comecei fazendo uma camada de um rosa bem clarinho que nem aparece no papel. Depois eu vim denominando as sombras. Lembrando, repetindo, coisa muito importante é tu fazer um degradê bem suave, porque o olho tem que ficar bem uniforme e o degradê é muito importante nessa parte do desenho. Então assim, quanto melhor for a passagem de tom, melhor vai ficar o teu olho, tá? Esse aqui, ele tem mais sombra na parte de cima, esse olho aqui, do que no outro. Mas, muda alguma coisa? Não, é a mesma coisa. Tu vai pegar, eu peguei e fiz a primeira camada de rosa, depois vim com a segunda, com a camada de sombra no roxo. Preenchido isso, preenchi mais uma camada de rosa para ficar mais uniforme, misturar com o roxo e vim escurecendo aos poucos. Tu pode forçar o roxo para dar uma clareada, pode fazer isso, pode aplicar mais cores, como eu apliquei o marrom nas voltas e depois apliquei o preto, pode fazer isso. O importante é sempre tu manter o degradê, tá? E no meio tu faz a pupila, que geralmente tu faz uma parte preta, que é a parte mais escurinha, e por volta dela tu faz luzes. Ou então tu pode pegar e fazer como nesse desenho aqui que eu fiz, assim, o roxo mais escuro, porque é um semi-realismo, né? Então acaba tendo algumas mudanças, tá? Mas, princípio básico, coloração de olho, degradê. Sempre trabalhe essa questão de cores e tenha bastante paciência para ficar bem uniforme, tá? Existem outros tipos de pintura, outros tipos de olho? Basicamente não, tá? Todos vão consistir em degradê. O que vai mudar é o quanto de luz tu vai aplicar e qual parte da claridade do olho tu vai aplicar. Sempre tu tem que ter isso aí, uma parte bem escura, uma parte normal e uma parte com um ponto de luz, tá? Sempre tem isso. O que fica muito legal é sempre ter uma caneta gel, tá? Isso acaba dando um resultado melhor pro teu olho, tu acaba tendo uma facilidade melhor, tá? A variedade de cores é enorme, tá? É literalmente enorme. E eu posso dizer assim, quanto mais cores tu botar no olho, melhor, tá? Essas pigmentação, pontos de luzes,
tudo isso melhora muito a qualidade do seu olho, tá? Então vai sendo bem tranquilo, pegue uma folhinha do lado, deixe separado para testar as coisas, para testar a mistura, como fica, e vai indo. Não tenha pressa, não tenha, tipo, vai testando realmente, tá? Então sempre vai escurecendo aos poucos para fazer um bom degradê, para ele chegar num tom realmente legal, que ele não fique muito forçado, tá? Então assim, teve partes nesse olho, eu tentei dar uma simplificada, tá? Mas teve partes que eu achei que tava muito rosa, então eu apliquei uma camada de roxo por cima de tudo, bem clarinho. Teve partes que eu achei que tava muito roxo, então eu apliquei um rosa um pouco mais forte. Então é muito de assim, tu vai vendo, vai sentindo assim o que tu precisa, tá? Mas o princípio é sempre o mesmo, degradê. Nas pontas escurece, no meio mais claro. Na pupila, né, a parte preta do olho ali, tu faz uma parte preta ou na caneta ou um lápis escuro. Eu sempre aconselho fazer na caneta. E daí sempre uns detalhes da caneta gel também fica bem legal. E aí pela volta do olho, é muito depende de cada desenho. Geralmente a parte branca eu sempre gosto de fazer da mesma forma, né? A sombra em cima e parte de baixo clara. E alguns cílios, alguns personagens fica legal. Geralmente mulheres. Mulheres têm um cílios maior no anime. Mas pode ser que tente fazer em um personagem especificamente, tá? Mas geralmente isso não é comum, tá? Mas basicamente é isso. Como eu falei, essa é a pintura que 99% dos olhos vão ser feitas assim, sempre no degradê. E as possibilidades são muito grandes, tá? Tudo consiste basicamente no ponto de luz que tu vai aplicar no teu desenho, tá? Então, não aconselho tu contornar essa parte, tá? Geralmente assim, tipo assim, contornar o olho até não tem tanto problema. Como tu vai fazer um degradê escuro, provavelmente a caneta não vai aparecer. Mas por volta mesmo, dependendo assim, tipo, depende muito do olho que tu quer fazer. Se tu quer fazer um olho mais realista, não contorna. Obviamente não contorna jamais. Mas se quer fazer um olho mais pegada de anime, não tem problema contornar. Mas os cílios é algo que tu pode dar um aspecto legal. Uma sombra embaixo do olho também é um aspecto legal. Tem várias possibilidades que tu pode fazer no olho, tá? Outra dica também é usar o lápis branco, que aí tu vai clarear algumas partes do teu olho. Isso vai ajudar bastante a dar mais pontos de luzes. Em resumo, assim, tem muitas opções. Sempre tenha uma folha do lado e vá testando a cor para tu chegar no teu olho, tá? Aplique o máximo de cor que tu conseguir, sempre partindo desse pressuposto de degradê, de escurecendo nos pontas e clareando no meio, que teu olho vai ficar muito legal, tá? Vai ficar realmente muito bom, tá? Mas não se prenda, tá? Então chegando aqui no final do vídeo, tá? Foi um vídeo mais simples, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo, tá? Vou deixar aí no card mais vídeos que eu acho que pode te ajudar, pode ser bem interessante pra ti. Até a próxima, até o próximo vídeo, tchau!